Na noite mais importante da minha vida, quando as luzes se apagaram, não percebi que o homem que me tocava não era meu marido. Quando a luz acendeu, 3 pessoas diferentes gritaram ao mesmo tempo. Por décadas, lutei para olhar nos olhos do homem que amava, sem ver o reflexo do monstro que roubou minha alma. Bom dia, boa tarde ou boa noitinha, dependendo de quando vocês estão me assistindo. Que alegria imensa poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Helena Terezinha Buarque, tenho 76 anos bem vividos e moro aqui em Guarapuava, no Paraná, onde o inverno castiga os ossos desta velhinha, mas onde o calor humano sempre me acolheu quando mais precisei. Hoje em dia, meu passatempo favorito é fazer minhas toalhinhas de crochê, enquanto tomo meu chazinho de camomila na varanda da minha casinha. Começam sempre como quadradinhos simples, que vão se transformando em obras que meus netos adoram levar para casa. É engraçado como cada pontinho me traz uma memória diferente, como se cada laçada carregasse um pedacinho da minha vida. Comecei com o crochê ainda mocinha, quando minha sogra Leonora me ensinou para me acalmar depois daqueles dias difíceis no começo do meu casamento. As agulhas e linhas eram como uma terapia para mim, um jeito de organizar meus pensamentos quando tudo parecia um novelo embolado. Cada ponto era como uma pequena vitória, uma prova de que eu podia criar beleza mesmo quando a vida me mostrou seu lado mais feio. Estou sentada aqui na minha cadeira de balanço, cercada por almofadas coloridas que eu mesma fiz, com o aroma de pão caseiro saindo do forno. Meu gato Mingau está dormindo no tapetinho ao meu lado, como sempre faz quando começo a contar histórias. Parece que até ele gosta de me ouvir falar da vida. Antes de continuar, queria pedir um favorzinho de coração. Se essa história tocar vocês de alguma forma, deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso ajuda esta vovó aqui a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir o que tenho para contar. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com um chazinho como o meu? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou compartilhar com vocês algo que guardei no fundo do coração por muitos anos. Uma história sobre confiança, traição e como às vezes o maior desafio não é perdoar os outros, mas aprender a confiar novamente quando a vida te pregou uma peça tão cruel que você mal consegue acreditar. Tudo começou há muitos anos, quando eu era apenas uma jovem sonhadora, apaixonada por um rapaz de olhos gentis, sem imaginar que aqueles mesmos olhos, em outro rosto idêntico, mudariam minha vida para sempre. Nasci em 1949, em Itajaí, Santa Catarina, filha de Ernestina e Clodomiro. Minha mãezinha era costureira e meu pai trabalhava no porto. Éramos uma família simples, mas cheia de amor. Tenho 2 irmãs mais velhas, Durvalina e Gersina, e um irmão mais novo, Olívio. Nossa casa era pequena, de madeira, com um quintal onde minha mãe plantava de tudo um pouco: mandioca, batata doce e um pé de pitanga que era minha alegria quando carregava de frutinhas vermelhinhas. As paredes da nossa casa eram fininhas, dava para ouvir tudo o que se passava nos outros cômodos. O assoalho rangia quando a gente pisava, principalmente no inverno, quando a madeira encolhia com o frio úmido que vinha do mar. À noite, eu dormia no mesmo quarto que minhas irmãs, em uma cama que dividia com Gersina. O cheiro de alfazema que minha mãe borrifava nos lençóis ainda está na minha memória. Lembro como se fosse hoje da rotina dos meus dias de criança. Acordava cedinho com o cheiro do café sendo coado no pano por minha mãe. Ia para a escola municipal a pé, caminhando quase meia hora por ruas de terra. Na época das chuvas, voltava com os sapatos embarrados até o tornozelo. Mas era uma alegria, porque no caminho encontrava outras crianças da vizinhança e íamos todos juntos, como uma pequena procissão de risos e conversas.
Na volta da escola, ajudava minha mãe com os afazeres de casa. Enquanto ela costurava para fora, eu lavava a louça em uma bacia de alumínio no quintal, debaixo do pé de pitanga. Minha irmã Durvalina cuidava da roupa e Gersina da comida. Olívio, por ser menino, e o caçulinha tinha menos obrigações, mas ajudava meu pai quando ele voltava do porto, carregando ferramentas ou segurando a lamparina quando anoitecia e precisávamos consertar algo na casa. As brincadeiras eram simples, mas preenchiam nossos dias de alegria. Amarelinha riscada no chão de terra, 5 Marias com pedrinhas que a gente escolhia com cuidado para serem do tamanho certo, bonecas de pano que minha mãe fazia com retalhos de tecido das costuras. Minha preferida se chamava Eulália. Tinha os cabelos de lã preta e um vestidinho de chita florida. Carregava ela para todo lado, até que um dia o braço descosturou de tanto abraço. Meus amiguinhos eram as crianças da vizinhança. A Iracema, filha da dona Zenaida que vendia pães caseiros. O Teodoro, que era filho do dono da venda onde comprávamos querosene para o lampião. E a Quitéria, minha melhor amiga, que morava na casa da frente e dividia comigo as goiabas que roubávamos do quintal do vizinho Aristides, um senhor rabugento que gritava com a gente, mas no fundo não era de mau coração. Na escola era uma aluna aplicada. Gostava principalmente de português e de ouvir as histórias que a professora Diva lia pra gente. Era uma mulher paciente, de óculos na ponta do nariz, que me ensinou a amar os livros. Foi ela quem notou que eu era mais quietinha que as outras crianças, mais observadora. Helena tem olhos que guardam segredos, ela dizia para minha mãe nas reuniões escolares. E de fato, desde pequena, eu tinha esse jeito de observar as pessoas, de notar detalhes que outros não percebiam. Acho que por isso fui a única a perceber quando tudo começou a mudar em casa. Eu tinha uns 9 anos quando meu pai começou a voltar mais tarde do porto, com cheiro de cachaça no hálito e menos dinheiro no bolso. Vi minha mãe chorar escondida enquanto remendava as mesmas roupas pela 3ª vez, porque não tinha como comprar novas. A vida no litoral de Santa Catarina nos anos 50 não era fácil para uma família de trabalhadores. O dinheiro era contado e muitas vezes insuficiente. Quando meu pai perdeu o emprego no porto por causa da bebida, tivemos que nos mudar para a casa da minha avó Hortência em Joinville. Era uma casa ainda menor, e agora éramos 9 pessoas dividindo o mesmo teto. Nós 6, minha avó e meus tios Eustáquio e Aparecido. Foi em Joinville que vivi minha pré-adolescência, em meio ao cheiro de comida sempre no fogão, porque minha avó dizia que casa sem panela no fogo é casa sem alma, e ao som do rádio velho do meu tio Eustáquio, que tocava as marchinhas de carnaval, mesmo fora de época. A cidade era maior, com mais movimento, indústrias têxteis e metalúrgicas, que traziam um progresso que Itajaí ainda não conhecia. Na nova escola, fiz outras amizades, mas continuei sendo a menina de olhos observadores. Foi lá que a professora Nadir me incentivou a escrever minhas primeiras histórias em um caderninho de capa dura que guardo até hoje. Quem observa tanto tem muito a contar, ela me dizia, e estava certa. Só não imaginei que uma das histórias mais difíceis de contar seria a minha própria. Minha avó Hortência era uma mulher forte, dessas que criaram 10 filhos com punho firme, após ficar viúva ainda jovem. Foi ela quem me ensinou os primeiros pontos de costura, dizendo que mulher precisa saber fazer de tudo um pouco, porque a vida dá suas reviravoltas. Palavras que carregavam mais sabedoria do que eu poderia compreender naquela idade. Aos 12 anos, comecei a notar as mudanças no meu corpo, as conversas cochichadas entre minhas irmãs mais velhas, os olhares diferentes que os rapazes começavam a lançar quando passávamos. Minha mãe, percebendo isso, sentou comigo uma tarde e explicou, do jeito simples que se falava naquela época, que eu estava virando moça e precisava ter certos cuidados. Homem é que nem fogo, Heleninha, ela disse, bom para aquecer a casa, mas perigoso se chegar muito perto. Eu não entendi direito o que ela queria dizer, mas guardei as palavras como guardava tudo, no fundo dos olhos, como dizia a professora.
Foi em 1967, quando eu tinha 18 anos, que minha vida mudou completamente. Já estávamos morando em Guarapuava, no Paraná. Meu pai, depois de anos lutando contra a bebida, finalmente conseguiu se recuperar com a ajuda de um grupo de apoio da igreja e arranjou emprego numa madeireira na região. Era uma chance de recomeço para todos nós, e a cidade, com seus invernos rigorosos e campos abertos, parecia o cenário perfeito para uma nova história. Eu trabalhava como balconista na farmácia central, na Praça da Matriz. Foi lá que conheci Leonardo Ribeiro, um rapaz alto, de sorriso fácil e olhos castanhos tão expressivos que pareciam conversar comigo mesmo quando ele estava em silêncio. Ele vinha sempre comprar remédios para a mãe dele, Dona Leonora, que sofria de reumatismo. A cada visita, ele demorava um pouquinho mais, perguntava sobre meu dia, contava alguma novidade da cidade. "Helena, você tem os olhos mais atentos que já vi", ele me disse certa vez, quando notei que ele estava com uma mancha de graxa na manga da camisa. "A maioria das pessoas nem percebe que estou aqui, quanto mais um detalhe assim." E eu, corando até a raiz dos cabelos, só consegui sorrir em resposta. Leonardo trabalhava na oficina mecânica do pai, seu Juvenal, um português que veio para o Brasil ainda moço e construiu a vida consertando os poucos automóveis que circulavam pela região naquela época. Era um trabalho honesto que deixava as mãos dele sempre um pouco ásperas, com manchas de óleo que nunca saíam completamente. Não importava quanto esfregasse com aquele sabão grosso que usavam na oficina. Nosso namoro começou devagar, com a bênção dos meus pais, que viam em Leonardo um rapaz trabalhador e respeitoso. Ele me buscava na farmácia aos sábados e íamos tomar sorvete no Café Alvorada, o ponto de encontro da juventude da época. Às vezes, quando o tempo permitia, passeávamos pela praça ou íamos ao Cinema Guarani ver os filmes que chegavam com meses de atraso da capital. Foi numa dessas tardes de cinema, enquanto esperávamos na fila, que vi Gabriel pela primeira vez. Ele surgiu do outro lado da rua, e por um instante achei que estava vendo o próprio Leonardo caminhando em nossa direção. Eram idênticos, os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma altura. Mas havia algo diferente, algo que só meus olhos observadores poderiam notar. O sorriso não era o mesmo. Os olhos, embora fisicamente iguais, não tinham o mesmo brilho. "Meu irmão", Leonardo explicou, vendo minha confusão. "Gabriel é meu gêmeo. Ele acabou de voltar de Curitiba, onde estava estudando." Gabriel se aproximou e estendeu a mão para me cumprimentar. Seu aperto era mais firme que o de Leonardo, como se quisesse deixar uma marca. "Então você é a famosa Helena", ele disse, com uma voz quase idêntica à do irmão, mas com um tom que me causou um arrepio inexplicável. Léo não fala de outra coisa. Naquele primeiro encontro, Gabriel foi educado, fez perguntas sobre mim, sobre como conheci seu irmão, mas havia algo em seu olhar que me incomodava. Era como se ele estivesse me avaliando, me medindo de alguma forma que eu não compreendia. Quando finalmente entramos no cinema, senti alívio ao me sentar entre Leonardo e minha amiga Zuleide, que havia se juntado a nós. Nas semanas que se seguiram, Gabriel começou a aparecer em mais momentos do nosso namoro. Ele havia decidido ficar em Guarapuava por um tempo, ajudando na oficina do pai, enquanto decidia o que fazer da vida. "Faculdade não é para mim", ele disse certa vez quando perguntei sobre seus estudos em Curitiba. "Prefiro trabalhar com as mãos como o pai e Léo." Mas a verdade é que Gabriel não parecia ter o mesmo jeito paciente do irmão para o trabalho na oficina. Ouvi Leonardo comentar com meu pai que ele estava sempre distraído, esquecia as ferramentas, deixava serviços pela metade. "Ele sempre foi assim", Leonardo explicou uma tarde, enquanto caminhávamos pela cidade após a missa de domingo. "Desde pequenos, éramos como o dia e a noite, apesar de sermos idênticos. Eu gostava de construir, ele de destruir. Eu guardava meus brinquedos com cuidado, ele perdia os dele em uma semana." Havia um suspiro triste em sua voz quando falava do irmão, como quem carrega um peso que não escolheu. Com o tempo,
Comecei a notar como Gabriel me olhava quando achava que ninguém estava vendo. Era um olhar que me deixava desconfortável, como se ele estivesse tentando ver através das minhas roupas. Mais de uma vez, peguei-o me observando de longe, em silêncio. Quando nossos olhares se cruzavam, ele não desviava. Ao contrário, sustentava de um jeito desafiador que me fazia desviar o meu. Tentei falar sobre isso com Leonardo, mas sempre de forma sutil. Seu irmão parece não gostar muito de mim, comentei certa vez. Leonardo apenas riu e balançou a cabeça. Gabriel não gosta de ninguém além dele mesmo. Não leve para o lado pessoal. Ele sempre foi ciumento das minhas coisas. Das minhas coisas? A frase ficou ecoando na minha cabeça, como se eu fosse um objeto que ele possuía e o irmão desejava. Mas não insisti no assunto. Não queria causar problemas entre os dois. Nossa cidade não era grande, e logo todo mundo sabia diferenciar os gêmeos. O Leonardo é o que sorri, o Gabriel é o que não, dizia Dona Odete da padaria. As pessoas gostavam de Leonardo. Ele consertava seus carros com preço justo, conversava sem pressa, ouvia os problemas dos clientes como se realmente se importasse. Gabriel, por outro lado, tinha poucos amigos, e os que tinha pareciam ser da mesma natureza sombria que ele. Em dezembro de 1967, poucos dias antes do Natal, Leonardo me pediu em casamento. Foi num domingo à tarde, durante um piquenique às margens do Rio Jordão, nosso lugar favorito. Ele havia preparado tudo: uma toalha xadrez estendida na grama, uma cesta com pães, queijos e frutas da época, até mesmo uma garrafa de vinho doce que comprou especialmente para a ocasião. Helena, ele disse, segurando minhas mãos entre as suas. Desde que te vi pela primeira vez na farmácia, soube que você era diferente. Seus olhos veem o mundo de um jeito que me fascina. Quero passar o resto da vida sendo observado por esses olhos. E então tirou do bolso uma caixinha pequena com um anel de ouro fino com uma única pedrinha azul. Era da minha avó, ele explicou. Não é grande nem caro, mas tem história. Eu disse sim, entre lágrimas. Naquele momento, senti que toda a minha vida havia me preparado para encontrar Leonardo, para construir algo sólido e bom ao lado dele. Quando demos a notícia à família dele, seu Juvenal abriu uma garrafa de vinho português que guardava para ocasiões especiais. Dona Leonora me abraçou como se eu já fosse sua filha. Gabriel, no entanto, apenas ergueu o copo num brinde silencioso, os olhos fixos em mim, de um jeito que me causou um calafrio, mesmo na sala aquecida pelo fogão a lenha. Mais tarde, quando Leonardo me levava para casa, Gabriel apareceu no portão, como uma sombra saindo da escuridão. Parabéns, cunhadinha, ele disse, a voz ligeiramente arrastada pelo vinho. Espero que saiba a sorte que tem. Então, num movimento rápido, me deu um beijo no rosto, perto demais da boca, antes que eu pudesse recuar. O cheiro de vinho misturado ao seu perfume forte ficou em mim mesmo, depois de me lavar antes de dormir. Seu irmão me assusta às vezes, confessei a Leonardo enquanto caminhávamos os últimos metros até minha casa. Ele apertou minha mão de leve. Gabriel sempre teve um jeito estranho de mostrar afeição, respondeu. Mas notei uma ruga de preocupação em sua testa que não estava lá antes. Os preparativos para o casamento ocuparam os meses seguintes. Escolhemos uma data em maio de 1968, quando o frio já começava em Guarapuava, mas ainda não era tão intenso. Minha mãe e minhas irmãs ajudaram a costurar meu vestido, um modelo simples, mas bonito, de cetim branco, com uma renda delicada no decote e nas mangas compridas. Leonardo e seu pai reformaram uma pequena casa perto da oficina, onde iríamos morar. A cada dia que passava, sentia meu coração mais cheio de expectativa e amor. Mas também sentia os olhos de Gabriel me seguindo. Ele aparecia nos lugares mais inesperados, na saída da farmácia, na feira de domingo, na porta da igreja. Só passei para ver como vai minha cunhadinha preferida, ele dizia, sempre com aquele meio sorriso que não chegava aos olhos. Uma semana antes do casamento, Leonardo me contou que havia planejado uma surpresa. Nossa lua de mel, ele disse.
os olhos brilhando de excitação. Consegui alugar uma cabana no Morro do Cristo, aquela com vista para toda a cidade, só para nós dois por 3 dias. A cabana era conhecida na região como um lugar romântico, isolado o suficiente para dar privacidade aos recém-casados, mas perto o suficiente da cidade para não ser inconveniente. No dia do nosso casamento, a igreja matriz de Guarapuava estava decorada com flores do campo e fitas brancas. Meu pai, orgulhoso em seu único terno, me levou até o altar onde Leonardo esperava, o rosto iluminado por uma felicidade que parecia irradiar dele. Gabriel estava ao lado dele, como padrinho, o rosto uma máscara perfeita de cordialidade que não conseguia esconder completamente algo sombrio nos olhos. Quando o padre perguntou se havia alguém contrário ao nosso matrimônio, senti meu coração parar por um segundo. Os olhos de Gabriel encontraram os meus por um momento breve, intenso, antes de baixarem para o chão. O silêncio na igreja foi quebrado apenas pelo suspiro coletivo de alívio quando o momento passou e a cerimônia continuou. A recepção do nosso casamento foi no salão paroquial ao lado da igreja. Não tínhamos muito dinheiro, mas a comunidade ajudou. Cada família trouxe um prato, meu tio Eustáquio providenciou a bebida e Dona Normélia, conhecida pelos seus doces, fez nosso bolo de 3 andares decorado com flores de açúcar. Era maio, e mesmo com o frio que já começava a apertar, o salão estava aquecido pelo calor humano, pelas danças e pelas conversas animadas. Leonardo não desgrudou de mim um segundo durante a festa. Seus olhos brilhavam cada vez que me olhava, e eu me sentia a mulher mais amada do mundo. Gabriel, por outro lado, manteve-se afastado a maior parte do tempo. Eu o via ocasionalmente pelos cantos, bebendo mais do que deveria, observando. Sempre observando. Quando chegou a hora de partirmos para nossa lua de mel, fui me trocar no pequeno quarto dos fundos da igreja. Minha mãe me ajudou a tirar o vestido de noiva e colocar um vestido azul claro que havíamos costurado especialmente para essa ocasião. Seja feliz, minha filha, ela disse com lágrimas nos olhos. Que Deus abençoe esta união. Leonardo me esperava do lado de fora, já com as malas no carro do pai, um Volkswagen 1965 que seu Juvenal havia emprestado especialmente para a ocasião. Nos despedimos entre abraços e votos de felicidade. No momento em que entramos no carro, vi Gabriel parado um pouco distante, com um copo na mão e uma expressão que não consegui decifrar. A cabana no Morro do Cristo ficava a uns 20 minutos do centro da cidade. Conforme subíamos a estrada sinuosa, a cidade ia ficando para trás, pequena e pontilhada de luzes na escuridão que começava a cair. O céu estava limpo, e as primeiras estrelas já apareciam quando finalmente chegamos. Era uma construção simples, mas acolhedora, toda em madeira, com uma varanda que dava para o vale. Por dentro havia uma sala com lareira, uma cozinha pequena, um quarto e um banheiro. Alguém, provavelmente Dona Leonora, havia estado lá mais cedo, pois a lareira estava acesa, aquecendo o ambiente, e havia flores frescas em um vaso sobre a mesa. Leonardo carregou as malas para dentro e então, para minha surpresa, me pegou no colo para atravessar a soleira. É tradição, ele disse, rindo do meu susto, para dar boa sorte ao nosso casamento. Ele me colocou delicadamente no sofá diante da lareira e foi até a cozinha, voltando com 2 taças e uma garrafa de vinho. Nosso primeiro brinde como marido e mulher, ele disse, enchendo as taças. Seus olhos refletiam a luz do fogo, e eu nunca o havia achado tão bonito. A nossa vida juntos. Que seja longa e feliz. Bebemos o vinho lentamente, conversando sobre a cerimônia, sobre os convidados, sobre nossos planos para o futuro. O calor da bebida junto com o da lareira me deixou relaxada, afastando o nervosismo natural de uma noiva em sua primeira noite. Vou preparar um banho para você, Leonardo disse depois de um tempo, beijando minha testa. Você deve estar cansada de toda essa agitação. Enquanto ele esquentava na água, fiquei olhando pela janela. A noite havia caído completamente, e lá fora só se via a escuridão, com as luzes distantes da cidade lá embaixo e o céu estrelado acima. Por um momento,
tive uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados. Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Era apenas o nervosismo da ocasião. O banho foi reconfortante, e quando saí, vestida com a camisola branca de cetim que minha irmã Durvalina havia me dado de presente, encontrei Leonardo no quarto, já arrumado para a noite. Ele havia acendido algumas velas e a luz tremulante lançava sombras suaves pelas paredes. Helena, ele disse vindo até mim e segurando minhas mãos. Quero que saiba que não faremos nada que você não queira. Podemos apenas dormir juntos esta noite, se você preferir. Aquelas palavras tão gentis, tão consideradas, me fizeram amá-lo ainda mais. Eu te amo, respondi, e confio em você. Ele me beijou com ternura, e então foi até a janela para fechá-la. Está esfriando lá fora, comentou, puxando as cortinas. Vou buscar mais lenha para a lareira da sala, assim a casa fica aquecida a noite toda. Tudo bem, respondi, sentando-me na cama. Estarei esperando. Leonardo apagou as velas, deixando apenas o abajur aceso. Volto logo, disse, e saiu do quarto. Ouvi seus passos na sala, depois o som da porta da frente se abrindo e fechando. Fiquei sentada na penumbra, ouvindo o vento lá fora e o crepitar distante da lareira na sala. Era uma sensação estranha estar ali, naquela cabana isolada, em minha noite de núpcias. Uma mistura de ansiedade e expectativa tomava conta de mim. Passaram-se alguns minutos. O vento aumentou lá fora, assoviando pelas frestas da cabana. De repente, ouvi um barulho diferente, como o som de passos na varanda. Achei que era Leonardo voltando, mas então ouvi outro ruído vindo da sala. Léo? Chamei um pouco assustada. Não houve resposta, apenas o som da porta do quarto se abrindo lentamente. Na escuridão, vi a silhueta de um homem. Reconheci o contorno de Leonardo, seus ombros largos, seu perfil. Esqueceu a lenha? Perguntei com um sorriso nervoso. Ele não respondeu, apenas se aproximou da cama. Havia algo diferente em seus movimentos, algo mais determinado. Atribuí a nervosismo da primeira noite, a timidez que ambos sentíamos. Você está bem? Perguntei quando ele se sentou ao meu lado. Em vez de responder, ele me beijou. Não era o beijo gentil de sempre, era mais intenso, mais exigente. Suas mãos estavam diferentes também, mais ásperas em minha pele. O cheiro. Havia algo no cheiro que não parecia certo, mas na escuridão e no nervosismo do momento, não consegui identificar o que era. O que aconteceu a seguir foi rápido e confuso. Suas mãos, mais fortes do que me lembrava, me empurraram contra os travesseiros. Seus beijos tornaram-se mais agressivos. Tentei falar, dizer que estava indo rápido demais, mas ele cobriu minha boca com a dele, abafando minhas palavras. O medo começou a crescer dentro de mim. Algo não estava certo. Este não parecia o Leonardo que eu conhecia, que havia prometido minutos antes que iríamos no meu ritmo. Tentei empurrá-lo, mas ele era mais forte. A escuridão do quarto era quase completa agora, com apenas a luz fraca da lua entrando pela janela. Não conseguia ver seu rosto claramente, apenas a silhueta. Quando tentei virar o rosto, suas mãos seguraram meus pulsos acima da minha cabeça. O pânico cresceu. Tentei gritar, mas sua boca silenciou a minha novamente. A camisola foi rasgada com uma violência que me paralisou de medo. Foi nesse momento de terror absoluto que ouvi o som da porta da frente se abrindo. Passos entraram na sala. Helena! A voz de Leonardo chamou da sala. Desculpe a demora, a pilha de lenha estava mais longe do que pensei. O mundo parou. O homem sobre mim congelou. Se Leonardo estava na sala, então quem? A porta do quarto se abriu completamente, e a luz da sala iluminou o cômodo como um relâmpago, revelando uma cena de pesadelo. No vão da porta estava Leonardo, uma pilha de lenha nos braços, o rosto transformado em uma máscara de choque e horror ao ver o que estava acontecendo na cama. E então, no mesmo instante terrível, reconheci finalmente o rosto do homem sobre mim,
iluminado pela luz que vinha da sala. Gabriel, o irmão gêmeo idêntico que havia me observado com aqueles olhos perturbadores por meses, que havia me seguido, me estudado, aprendido a imitar o irmão. O que se seguiu foi um caos de gritos e violência. Leonardo deixou a lenha cair e se atirou contra o irmão com um rugido animalesco que nunca esqueci. Os dois caíram no chão em uma confusão de socos e xingamentos. Encolhi-me contra a cabeceira da cama, puxando o lençol para me cobrir, o corpo todo tremendo incontrolavelmente. A luta foi brutal e rápida. Leonardo, alimentado por uma fúria que eu nunca havia visto nele, golpeava o irmão repetidamente. Como pôde? Ele gritava entre os socos. Como pôde? Gabriel mal se defendia. Havia uma expressão estranha em seu rosto. Não de arrependimento, mas quase de satisfação, mesmo enquanto o sangue escorria de sua boca e nariz. Como se, mesmo apanhando, tivesse conseguido o que queria. Em algum momento, consegui encontrar forças para me mover. Corri para o banheiro e tranquei a porta, caindo de joelhos no chão frio. Os sons da luta continuavam lá fora, móveis sendo quebrados, vidro estilhaçando. Não sei quanto tempo fiquei ali, abraçada a mim mesma, tremendo e chorando. Poderiam ter sido minutos ou horas. Eventualmente, houve silêncio, e então batidas suaves na porta. Helena, era a voz de Leonardo, rouca e quebrada. Ele se foi. Você está segura agora. Mesmo assim, não consegui me mover para abrir a porta. O medo havia me paralisado completamente. Helena, por favor, ele implorou, a voz embargada pelo choro. Me perdoe, eu não sabia. Eu nunca imaginei que ele seria capaz. Abri a porta lentamente. Leonardo estava parado ali, os nós dos dedos sangrando, o rosto contorcido em uma expressão de dor tão profunda que partiu meu coração. Quando ele fez menção de me tocar, instintivamente recuei. A realização do que aquele gesto significava atingiu seu rosto como um segundo golpe. Helena, ele disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu entendo se você não quiser mais, se não puder mais olhar para mim. Naquele momento, algo dentro de mim entendeu o verdadeiro significado do nosso pesadelo. Não era apenas o meu corpo que havia sido violado, era nossa confiança, nosso amor, nossa vida juntos que mal havia começado. Onde ele está? Consegui perguntar finalmente. Eu o coloquei no carro e disse para nunca mais voltar. Leonardo respondeu, os punhos cerrados ao lado do corpo. Se ele aparecer na minha frente novamente, eu o mato. As horas que se seguiram foram um borrão. Leonardo cuidadosamente me ajudou a me vestir com roupas suas, grandes demais para mim, mas confortáveis e secas. Ele limpou o quarto o melhor que pôde, jogando os lençóis manchados na lareira. Sentamos em lados opostos da sala, em silêncio, como estranhos, enquanto a noite avançava. O que aconteceu com nós? Perguntei finalmente, a voz pequena e distante. Leonardo levantou os olhos, vermelhos e inchados. Nada aconteceu com nós, Helena. O que aconteceu foi um crime terrível cometido contra você, contra nós dois, por meu próprio sangue. Sua voz falhou na última palavra. Não consigo olhar para você sem ver ele, confessei, as lágrimas escorrendo novamente. Leonardo assentiu lentamente, a dor evidente em cada linha de seu rosto. Eu sei, disse simplesmente. Eu sei. A luz da manhã nos encontrou ainda ali, separados por um abismo que parecia impossível de atravessar. Nosso casamento, tão cheio de promessas no dia anterior, agora parecia uma casa construída sobre areia movediça, afundando antes mesmo de termos tido chance de viver nela. Os primeiros dias após aquela noite foram como viver em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Voltamos à cidade na manhã seguinte, sem trocar mais que algumas palavras necessárias. Leonardo me levou para a casa dos meus pais, não para a casinha que havíamos preparado com tanto carinho para nossa vida juntos. Preciso de tempo, expliquei, sem conseguir olhar nos seus olhos.
Aqueles olhos que eram os mesmos de quem havia me ferido tão profundamente. Eu entendo, ele respondeu, a voz baixa e quebrada. Vou esperar o tempo que for necessário, Helena. Meus pais não entenderam de imediato o que havia acontecido. Como explicar o inexplicável? Disse apenas que precisávamos de um tempo, que as coisas não haviam saído como esperávamos. Vi a confusão em seus olhos, as perguntas não feitas, mas não tinha forças para elaborar. Passei uma semana inteira sem sair do quarto, encolhida na cama como uma criança assustada. As noites eram as piores. Cada vez que fechava os olhos, revivia aqueles momentos na cabana, a escuridão, as mãos ásperas, a descoberta horrível. No 8º dia, ouvi batidas na porta da casa. Através da janela do meu quarto, vi Leonardo parado na soleira, segurando um buquê de flores silvestres e conversando com meu pai. Escondi-me atrás da cortina, o coração batendo acelerado. Não estava pronta para vê-lo. Talvez nunca estivesse. Minha mãe entrou no quarto pouco depois, trazendo as flores. Ele está preocupado com você, filha, disse, colocando o vaso na mesa de cabeceira. O que realmente aconteceu entre vocês? Olhei para aquelas margaridas do campo, minhas preferidas, as mesmas que ele havia me dado quando nos conhecemos. E algo se rompeu dentro de mim. As lágrimas que havia tentado conter durante aquela semana vieram como uma enxurrada, e entre soluços contei tudo à minha mãe. A noite na cabana, Gabriel, a violação, a luta, o vazio que ficou. Ela me abraçou em silêncio por muito tempo, balançando-me como fazia quando eu era pequena e tinha pesadelos. Minha filha, disse finalmente, o que aquele monstro fez com você é imperdoável. Mas lembre-se que não foi seu marido quem fez isso. Mas toda vez que olho para ele, vejo o outro, confessei, a voz embargada. Como posso construir um casamento assim? Minha mãe segurou meu rosto entre as mãos, me obrigando a olhar em seus olhos. Você tem os olhos mais observadores que já vi, Helena. Use-os. Veja além da aparência. Seu Leonardo e aquele demônio podem ter o mesmo rosto, mas não têm a mesma alma. As palavras dela ficaram comigo nos dias que se seguiram. Leonardo continuou vindo todos os dias, deixando flores, cartas, às vezes apenas para perguntar como eu estava. Nunca insistiu em me ver, respeitando meu espaço, meu tempo de cura. Comecei a ler suas cartas. Eram cheias de dor, de arrependimento por não ter percebido as intenções do irmão, de promessas de me proteger para sempre. Em uma delas, ele escreveu: se você decidir que não pode mais olhar para este rosto, eu entenderei. Mas saiba que meu coração sempre será seu, mesmo que você não possa mais ser minha. Foi essa carta que me fez finalmente abrir a porta quando ele veio, 2 semanas após o ocorrido. O choque no rosto dele ao me ver foi evidente. Eu havia perdido peso. Meus olhos estavam fundos de tanto chorar, meu cabelo sem vida. Ficamos parados na soleira, sem saber o que dizer. Havia uma distância entre nós que parecia impossível de atravessar. Ele voltou? Perguntei finalmente. Leonardo balançou a cabeça. Não. Meu pai o mandou para o Rio Grande do Sul, para a casa de um tio. Ele não vai mais chegar perto de você, eu prometo. Assenti, sem saber como prosseguir. O silêncio caiu sobre nós novamente, pesado como uma nuvem de tempestade. Você cortou o cabelo, observei finalmente, notando que seus cachos escuros, antes na altura dos ombros como os do irmão, agora estavam bem curtos. Sim, ele passou a mão pelo cabelo quase raspado. Pensei que talvez ajudasse, ser menos parecido com ele. Aquele pequeno gesto, mudar sua aparência para me ajudar a diferenciá-lo do irmão, tocou algo profundo em mim. Era uma demonstração de compreensão que eu não esperava. Posso entrar? Ele perguntou, hesitante. Dei um passo para o lado, permitindo sua passagem. Ele entrou e sentou-se na ponta do sofá da sala, as mãos juntas no colo, como se temesse ocupar muito espaço. Sentei-me na poltrona oposta, mantendo distância. Conversamos superficialmente por alguns minutos, sobre o tempo,
sobre como meus pais estavam, coisas seguras que não tocavam na ferida aberta entre nós. Mas então, no meio de uma frase sobre o novo padre da paróquia, ele parou e me olhou diretamente. Eu te amo, Helena, disse simplesmente. E vou te amar se você quiser ficar comigo ou se decidir ir embora. Vou te amar se demorar 1 mês ou 10 anos para se sentir segura comigo novamente. Vou te amar mesmo que você nunca mais consiga. Sua voz falhou e ele baixou os olhos. Foi nesse momento que percebi. Ele também estava sofrendo. Não apenas pela traição do irmão ou pelo meu afastamento, mas por uma dor que espelhava a minha. O que havia acontecido naquela noite não tinha violado apenas a mim, mas também a ele, a confiança que tinha no próprio sangue, a imagem que tinha de sua família. Eu quero tentar, disse, as palavras saindo antes mesmo que eu pudesse pensar nelas completamente. Não sei se conseguirei, mas quero tentar. O alívio no rosto dele foi tão profundo que quase me fez chorar novamente. Ele fez menção de se aproximar, mas parou, respeitando meu espaço. Estendeu a mão no ar, uma oferta, não uma exigência. Após um momento de hesitação, estendi a minha e toquei seus dedos levemente. Não consegui segurar sua mão completamente, ainda não, mas aquele pequeno toque foi o primeiro tijolo na reconstrução de algo que havia sido brutalmente destruído. Na semana seguinte, concordei em me mudar para a casa que havíamos preparado, mas com uma condição: quartos separados, pelo menos no início. Preciso reaprender a confiar, expliquei. Não apenas em você, mas em mim mesma. Nossa vida de recém-casados começou assim, de forma fraturada e cautelosa. Eu cozinhava, ele consertava coisas pela casa, conversávamos durante o jantar, assistíamos ao pequeno televisor preto e branco que seu pai nos dera de presente, e então íamos para quartos separados quando a noite chegava. As semanas se passaram. Leonardo nunca pressionou, nunca cobrou. Às vezes eu o pegava olhando para mim com aquela expressão de amor misturado com tristeza, mas ele sempre desviava o olhar quando nossos olhos se encontravam, como se temesse me fazer sentir culpada ou pressionada. O ponto de ruptura verdadeiro veio quase 2 meses depois do ocorrido. Era uma noite de julho e o inverno de Guarapuava estava no auge de sua força. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas da casa tremerem. Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar quando a luz acabou repentinamente. Helena, ouvi Leonardo chamar da sala. Você está bem? Estou, respondi, mas minha voz saiu trêmula. A escuridão repentina havia trazido de volta as memórias daquela noite. Senti mais do que vi Leonardo entrar na cozinha. Vou acender as velas, ele disse, a voz calma. Fique onde está. Ouvi-o se movendo no escuro, abrindo gavetas, o som de fósforos sendo riscados. Uma pequena chama apareceu, e então outra, à medida que ele acendia as velas e as colocava em pratos pela cozinha. A luz vacilante das chamas projetava sombras nas paredes, e de repente me vi de volta àquela cabana, na escuridão, com uma figura se aproximando de mim. Um som engasgado escapou da minha garganta e deixei cair o prato que estava segurando. Ele se estilhaçou no chão com um estrondo que parecia amplificado no silêncio. Helena! Leonardo se aproximou rapidamente, preocupado. Em pânico, recuei até bater contra a parede. Não se aproxime! Gritei, incapaz de controlar o terror que me invadia. Ele parou imediatamente, a dor evidente em seu rosto iluminado pela luz trêmula das velas. Lentamente, colocou a vela que segurava sobre a mesa e se afastou alguns passos. Sou eu, Helena, disse suavemente. É Leonardo, seu marido, o homem que jurou te proteger com a própria vida. Sua voz, tão gentil, tão diferente do tom que seu irmão havia usado naquela noite, começou a penetrar na névoa de pânico que me envolvia. Respirei fundo, tentando me acalmar. Me desculpe, sussurrei, envergonhada da minha reação. Eu sei que é você, só que a escuridão... Não peça desculpas, ele interrompeu, a voz firme mas gentil. Nunca peça desculpas por algo que não foi sua culpa.
Ficamos em silêncio por um momento, separados pela cozinha escura e por muito mais que isso. Talvez, ele disse finalmente, a voz quase um sussurro, talvez devêssemos considerar terminar. Terminar? Repeti sem entender. O casamento, ele esclareceu, as palavras parecendo arrancar algo dele. Se a minha presença, se o meu rosto causa tanto sofrimento, talvez a melhor forma de te amar seja te deixar livre de mim. A sugestão me atingiu como um balde de água fria, clareando minha mente em um instante. A ideia de Leonardo saindo da minha vida, de perder o homem por quem havia me apaixonado, por quem havia sonhado uma vida inteira, causou um medo diferente. Não o medo do trauma, mas o medo da perda. Não, disse, a voz mais firme do que havia estado em meses. Não vou permitir que ele nos roube isso também. Dei um passo à frente, depois outro, saindo da sombra da parede em direção à luz das velas. Leonardo permaneceu imóvel, os olhos fixos em mim, cheios de uma esperança dolorosa. Aconteça o que acontecer, continuei. Não quero perder você, não por causa dele. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, estendi a mão e toquei seu rosto. Era a primeira vez que fazia isso desde aquela noite. Senti o calor de sua pele sob meus dedos. Vi lágrimas silenciosas escorrerem por suas faces. Me ajude a encontrar o caminho de volta para você, pedi, minha própria voz embargada pelas lágrimas. Porque eu quero voltar. Mesmo que seja difícil, mesmo que demore, eu quero encontrar o caminho de volta para o seu coração. Ele colocou a mão sobre a minha, em seu rosto, o toque gentil, respeitoso. Estou aqui, respondeu simplesmente, e estarei pelo tempo que for necessário. Naquela noite, mesmo com a eletricidade restaurada horas depois, mantivemos algumas velas acesas. Sentamos juntos no sofá da sala, mais próximos do que havíamos estado em 2 meses, e conversamos. Realmente conversamos, não apenas sobre o tempo ou coisas superficiais, mas sobre a dor, o medo, a raiva que ambos sentíamos. Sobre como reconstruir algo que havia sido despedaçado antes mesmo de ter a chance de existir plenamente. E enquanto falávamos, enquanto chorávamos juntos na luz suave das velas, senti algo que não esperava sentir tão cedo, um pequeno ponto de esperança, frágil como a chama que nos iluminava, mas persistente. A certeza de que, de alguma forma, encontraríamos um caminho através daquele vale escuro. Aquela noite do blackout foi um momento decisivo para nós. Como se algo tivesse se quebrado e, ao mesmo tempo, começado a se reconstruir. Nos dias que se seguiram, Leonardo e eu criamos pequenos rituais que nos ajudaram a reconectar. Ele passou a deixar sempre algumas luzes acesas pela casa durante a noite. Eu comecei a observá-lo mais atentamente, redescobrir os detalhes que o tornavam único. O jeito como ele franzia a testa quando se concentrava em consertar algo, o som específico da sua risada, a forma como ele dobrava cuidadosamente as mangas da camisa antes de lavar a louça. Foram as pequenas coisas que nos salvaram. Leonardo começou a trazer flores do campo todas as sextas-feiras quando voltava da oficina. Não apenas margaridas, mas todas as flores silvestres que encontrava pelo caminho. Eu comecei a fazer pão caseiro nas manhãs de domingo, enchendo a casa com aquele aroma que nos lembrava dias mais simples, antes de tudo. Mas a mudança mais importante veio quando Dona Leonora, minha sogra, me procurou uma tarde. Eu estava sozinha em casa, arrumando o jardim que havíamos começado a cultivar nos fundos. Helena, ela disse, os olhos marejados, preciso te pedir perdão. A senhora não tem culpa de nada, respondi confusa. Ela sentou no banco de madeira que Leonardo havia feito, as mãos trêmulas no colo. Tenho sim, eu vi os sinais. O jeito como Gabriel olhava para você, como ele sempre perguntava sobre vocês. Eu vi, mas não quis acreditar. Uma mãe sempre quer pensar o melhor dos filhos. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Dona Leonora continuou, a voz embargada. Gabriel sempre foi diferente, desde menino. Onde Leonardo construía, ele destruía. Onde um ajudava,
o outro machucava. Tantas vezes pensei em buscar ajuda, mas naquela época, naquele lugar, quem falava dessas coisas? Ela me contou como Gabriel, ainda criança, matava pequenos animais e escondia, como mentia compulsivamente, como manipulava as pessoas ao seu redor. É uma doença da alma, ela disse. Algo que nem o amor de mãe conseguiu curar. Ouvir aquilo foi como encontrar a peça que faltava em um quebra-cabeça. Não era apenas ciúme do irmão ou um desejo momentâneo. Havia algo fundamentalmente errado com Gabriel, algo que tinha raízes muito mais profundas do que eu poderia imaginar. Ele não vai mais voltar, garantiu Dona Leonora. Juvenal ameaçou entregá-lo à polícia se ele se aproximar de qualquer um de nós novamente. Foi nesse momento que compreendi. Eu não estava sozinha nessa dor. Toda a família de Leonardo havia sido ferida, todos estavam lutando para encontrar um caminho através do que havia acontecido. Uma semana depois dessa conversa, Leonardo me surpreendeu ao chegar em casa com um envelope pardo. "O que é isso?" perguntei. "Documentos", ele respondeu com uma expressão séria que eu raramente via. "Para mudarmos de cidade, se você quiser. Para recomeçarmos em um lugar onde ninguém nos conheça, onde não haja memórias." A oferta me pegou de surpresa. Sair de Guarapuava? Deixar para trás o lugar onde eu havia crescido? Onde minha família vivia? "Sei que é pedir muito", ele continuou, vendo minha hesitação. "Mas pensei que talvez, em outro lugar, pudéssemos construir algo novo, sem sombras." Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando na proposta, nas possibilidades que ela abria. Um novo começo, longe dos olhares de pena, dos sussurros, das memórias que pareciam impregnadas em cada canto da pequena Guarapuava. Na manhã seguinte, quando Leonardo saiu para o trabalho, peguei o envelope e examinei seu conteúdo. Havia informações sobre Florianópolis, sobre oportunidades de emprego, sobre uma pequena casa para alugar perto do mar. Ele havia pesquisado tudo meticulosamente, pensando em cada detalhe. O gesto me tocou profundamente. Não era apenas uma fuga, era uma prova de quanto ele estava disposto a sacrificar para me dar uma chance de cura, de recomeço. Mas enquanto olhava aqueles papéis, uma certeza crescia dentro de mim. Fugir não era a resposta. Se saíssemos de Guarapuava como quem escapa de um incêndio, aquela noite na cabana nos seguiria, como uma sombra que se estende ao pôr do sol. Quando Leonardo voltou do trabalho, eu havia preparado um jantar simples: arroz, feijão e um frango assado como sua mãe nos ensinou. "Não quero ir embora", disse assim que ele entrou. "Quero ficar e enfrentar isso, aqui, juntos." Vi o alívio em seus olhos, misturado com surpresa. "Tem certeza? Pensei que sair daqui ajudaria." "Se sairmos correndo, ele vence", respondi, com uma convicção que me surpreendeu. "E estou cansada de me sentir uma vítima, Léo. Quero minha vida de volta, nossa vida." Naquela noite, pela primeira vez desde o ocorrido, dormi no nosso quarto. Não nos tocamos além de nossas mãos se encontrando sobre o colchão, mas era um começo. Um passo pequeno, mas firme, em direção a algo que parecia impossível apenas alguns meses antes. As semanas que se seguiram foram de pequenas conquistas. Comecei a terapia com a doutora Zenaide, uma psicóloga que vinha de Ponta Grossa uma vez por semana para atender em Guarapuava. Era raro encontrar esse tipo de ajuda naquela época, especialmente em uma cidade pequena, e custava mais do que podíamos pagar confortavelmente. Mas Leonardo insistiu. "Nada é mais importante que sua saúde", ele disse. "Trabalharei horas extras se for preciso." Com a doutora Zenaide, aprendi a nomear o que havia acontecido. Não era apenas uma traição ou uma violação, era um estupro, uma palavra que eu mal conseguia pronunciar nos primeiros encontros. Aprendi que meu medo, minha raiva, minha confusão eram reações normais a um trauma anormal. Que não havia um prazo para a cura, que cada pessoa encontra seu próprio caminho através da escuridão. Foi ela quem sugeriu que eu voltasse a estudar. "Ocupe sua mente com coisas novas", aconselhou.
Não para esquecer, mas para lembrar que há mais em você do que essa dor. Matriculei-me no curso de contabilidade que o Senac oferecia aos sábados. Era algo completamente diferente do que eu havia feito antes, e essa novidade foi refrescante. Os números tinham uma lógica reconfortante. Eles não mentiam, não traíam, não magoavam. Leonardo me apoiou incondicionalmente. Ajudava com as tarefas de casa para que eu tivesse tempo de estudar, ouvia pacientemente enquanto eu explicava o que havia aprendido, celebrava cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Aos poucos, começamos a reconstruir nossa intimidade física também. Primeiro, foram apenas toques de mão, abraços breves. Depois, beijos cautelosos, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Cada passo era discutido, cada limite respeitado. Podemos parar quando você quiser, Leonardo sempre dizia. Não há pressa. A primeira vez que fizemos amor após o ocorrido foi quase 1 ano depois. Foi diferente de tudo que eu havia imaginado para nossa vida conjugal. Havia lágrimas misturadas aos beijos, pausas para respirar, para confirmar que estava tudo bem. Mas havia também uma ternura, uma compreensão mútua que talvez não tivéssemos alcançado de outra forma. Em 1970, 2 anos após aquela noite terrível, recebi meu certificado de conclusão do curso de contabilidade. Na mesma semana, consegui um emprego no escritório da madeireira onde meu pai trabalhava. Era um trabalho simples, de assistente, mas representava algo enorme para mim. Independência, realização, propósito. Foi também nesse ano que recebemos a notícia. Gabriel havia sido preso no Rio Grande do Sul por agredir uma mulher. Não senti alegria ao saber disso, apenas uma estranha sensação de fechamento, como se um círculo finalmente se completasse. Ele nunca mudaria, disse Leonardo quando soubemos. Não havia satisfação em sua voz, apenas uma tristeza resignada pelo irmão que nunca realmente conheceu. Em 1972, compramos nossa primeira casa, maior que a anterior, com um quintal onde plantei um pé de ipê amarelo que ainda hoje floresce todos os anos. No mesmo ano, descobri que estava grávida. A gravidez trouxe medos que eu não esperava. E se o trauma tivesse afetado minha capacidade de ser mãe? E se não conseguisse proteger meu filho do mal que existe no mundo? Compartilhei esses temores com Leonardo uma noite, enquanto observávamos as estrelas da varanda da nova casa. Você será uma mãe incrível, ele disse, a mão descansando suavemente sobre minha barriga já visível. Sabe por quê? Porque você sabe o que é a escuridão, e por isso valorizará ainda mais a luz que essa criança trará. Nossa filha, Olinda, nasceu em uma manhã ensolarada de julho de 1973. Quando a coloquei nos braços de Leonardo e vi seus olhos marejados, compreendi que havíamos conseguido. Não apenas sobreviver, mas reconstruir algo belo das ruínas que um dia nos cercaram. Ela tem seus olhos, Leonardo disse maravilhado. Aqueles olhos que veem tudo. Espero que ela veja apenas coisas boas, respondi, exausta, mas feliz. Ela verá a verdade, ele disse beijando minha testa. Como você sempre viu, e isso é a maior proteção que alguém pode ter neste mundo. A chegada de Olinda foi como um selo em nossa jornada de cura. Não que o passado tivesse sido apagado, ele sempre estaria lá, como uma cicatriz que às vezes dói quando o tempo muda. Mas havíamos aprendido a carregar essa história sem permitir que ela definisse quem éramos ou o que poderíamos nos tornar. Nos anos que se seguiram, tivemos mais 2 filhos, Geraldo em 1975 e Inácio em 1978. Leonardo expandiu a oficina, contratando mais mecânicos, tornando-se uma referência na região. Eu continuei trabalhando com contabilidade, eventualmente abrindo meu próprio pequeno escritório no centro da cidade. E quando as pessoas perguntavam como havíamos construído um casamento tão sólido, tão cheio de respeito e carinho, trocávamos um olhar que dizia mais que palavras poderiam expressar. Sabíamos o preço que havíamos pago por aquela felicidade, as batalhas que havíamos travado nas sombras para chegar até ali. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente.
Há noites, mesmo agora, tantos anos depois, em que acordo sobressaltada, o coração disparado, fragmentos daquele pesadelo ainda vivos em algum canto da minha mente. Mas quando isso acontece, Leonardo, agora com os cabelos grisalhos, as mãos ainda mais calejadas pelo trabalho de uma vida, apenas segura minha mão no escuro, um lembrete silencioso de que não estou sozinha. Nunca mais estarei. Estamos aqui, ele sempre diz. Sobrevivemos. E é verdade. Contra todas as probabilidades, contra a escuridão que quase nos engoliu, nós sobrevivemos. Mais que isso, aprendemos a viver novamente, a amar novamente, a confiar novamente. Uma conquista que, olhando para trás, parece quase impossível, mas que construímos dia após dia, escolha após escolha, até que a luz finalmente superou as sombras. Hoje, aos 76 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Guarapuava, na mesma casa onde criamos nossos filhos, onde plantei aquele ipê que agora é tão alto que dá sombra em quase todo o quintal. Leonardo, meu companheiro de jornada, está com 78, mais calmo e pausado que antes, mas com os mesmos olhos gentis que me conquistaram naquela farmácia há tantos anos. Ele se aposentou da oficina faz uns 10 anos, mas ainda vai lá quase todo dia, só para ver se está tudo em ordem, como diz. A verdade é que não consegue ficar longe daquele lugar que construiu com tanto esforço, agora administrado pelo nosso genro Valdomiro, casado com Olinda. E eu entendo, aquela oficina não é apenas um negócio, é um símbolo de tudo que conseguimos construir apesar das adversidades. Meu escritório de contabilidade também continua, embora eu trabalhe apenas algumas horas por semana, mais para me manter atualizada e ocupada do que por necessidade. Geraldo, nosso filho do meio, formou-se em contabilidade e assumiu a maior parte das responsabilidades. Aprendi com a melhor, ele sempre diz, me enchendo de orgulho. Nossa rotina é simples e previsível, exatamente como gostamos. Acordamos cedo, tomamos café juntos na varanda quando o tempo permite. Leonardo cuida da horta que mantemos nos fundos. As melhores cenouras e tomates da vizinhança saem dali, acredite. Eu faço meu crochê, atividade que aprendi com minha sogra e que se tornou não apenas um passatempo, mas quase uma meditação. As tardes de domingo são especiais, quando a casa se enche com nossos filhos e netos. Olinda tem 2 meninos, Teodoro de 16 e Isidoro de 12, ambos com a mesma altura do avô e um talento natural para a mecânica. Geraldo tem uma menina, Hortência, de 14 anos, estudiosa como a mãe, Zenaida, que é professora na universidade. Inácio, nosso caçula, mora em Curitiba com o marido Agenor. Eles não têm filhos, mas estão sempre viajando e trazem histórias e presentes exóticos que fazem a alegria dos sobrinhos. Nesses encontros de família, cozinhamos juntos, compartilhamos novidades e, às vezes, quando a noite cai e as crianças já estão entretidas com seus jogos e celulares, Leonardo e eu contamos algumas histórias do nosso passado. Não todas, há partes que permanecerão apenas nossas, mas o suficiente para que eles entendam o valor da perseverança, da honestidade, do amor que se reconstrói. Vovó, conta de novo como você e vovô se conheceram. Pede sempre Isidoro, que apesar da idade já tem um espírito romântico. E eu conto sobre a farmácia, sobre as margaridas do campo, sobre como Leonardo consertou não apenas o carro do meu pai, mas também um coração que eu nem sabia que estava quebrado. A relação com minha sogra, Leonora, foi outro presente inesperado que a vida me deu. Após aquela conversa difícil sobre Gabriel, criamos um vínculo que só se fortaleceu com o tempo. Foi ela quem me ensinou os primeiros pontos de crochê durante minha primeira gravidez. Esse trabalho acalma a alma, ela dizia, guiando minhas mãos inexperientes. Cada ponto é como um pequeno ato de fé. Leonora faleceu há 5 anos, pacificamente durante o sono. Seu Juvenal a havia precedido uma década antes, após uma longa batalha contra o câncer. Sinto falta dos dois todos os dias, especialmente quando estou fazendo crochê.
É como se, de alguma forma, cada laçada me conectasse a ela, a tudo que me ensinou sobre força e perdão. Sobre Gabriel, soubemos pouco ao longo dos anos. Após cumprir sua pena no Rio Grande do Sul, mudou-se para algum lugar no norte do país. Leonardo recebeu uma carta dele há uns 15 anos, pedindo dinheiro, mas decidimos não responder. Não por rancor ou vingança, mas porque entendemos que algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Perdoar não significa necessariamente permitir que a pessoa volte à sua vida. As cicatrizes daquela noite ainda estão conosco, de formas sutis mas presentes. Nunca deixamos de dormir com uma luz pequena acesa no corredor. Leonardo ainda acorda às vezes quando eu me levanto durante a noite, mesmo depois de tantos anos, um reflexo protetor que o tempo não apagou. E eu ainda tenho dias em que memórias indesejadas voltam, trazidas por um cheiro, uma música, um sonho. Mas aprendemos a viver não apesar dessas cicatrizes, e sim com elas. Elas são parte da nossa história, marcas de batalhas que vencemos, lembranças de quão forte pode ser o espírito humano quando confrontado com a escuridão. Nossa casa é um reflexo disso, acolhedora, cheia de luz, com portas e janelas que deixamos abertas sempre que o clima permite. As paredes estão cobertas de fotografias de família, cada uma contando um capítulo da vida que construímos. Nosso casamento. Tivemos uma pequena cerimônia de renovação de votos no nosso 10º aniversário. O nascimento dos filhos, formaturas, casamentos, nossos primeiros netos. Em uma prateleira especial na sala, guardo minhas toalhinhas de crochê mais elaboradas, aquelas que não tenho coragem de usar no dia a dia. Cada uma representa um período da minha vida, um conjunto de emoções e memórias tecidas junto com os fios coloridos. A mais antiga, um pequeno centro de mesa em tons de azul e branco, foi feita durante minha recuperação. A mais recente, uma colcha de cores vibrantes, foi um projeto de um ano inteiro que completei para o nascimento do nosso primeiro bisneto, que deve chegar em alguns meses. A filha de Olinda está grávida e mal podemos esperar para conhecer o pequeno Ananias. Leonardo às vezes brinca que vou enrolar o mundo inteiro em linha de crochê se deixarem. Sua avó está tentando aquecer o planeta inteiro, um quadradinho por vez. Ele diz aos netos, que riem e fingem se esconder sob as mantas coloridas que faço. E talvez haja uma verdade nisso. Cada peça que crio é como um pequeno ato de defesa contra o frio, contra a escuridão, contra tudo que um dia tentou nos destruir. Cada ponto, cada laçada é um "ainda estamos aqui" silencioso, um testemunho de que o amor pode, sim, sobreviver às piores tempestades. Nossa vida hoje é o que sempre sonhamos, não perfeita, não sem desafios, mas autêntica e construída com nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, ponto por ponto. É uma vida que conquistamos, não apenas recebemos, e talvez por isso a valorizemos tanto. Quando olho para Leonardo, agora com os cabelos completamente brancos e o passo mais lento, ainda vejo o rapaz de sorriso gentil que entrava na farmácia procurando remédio para a mãe. E sei que quando ele olha para mim, vê além das rugas e dos cabelos grisalhos. Vê a menina de olhos observadores que notou uma mancha de graxa em sua camisa naquele primeiro encontro. E isso, meus queridos, é talvez a maior bênção de todas. Ter ao seu lado alguém que enxerga não apenas quem você é, mas quem sempre foi e quem ainda pode ser. Meus queridos, ao chegar ao fim dessa história, quero deixar um recado de coração para quem está enfrentando sua própria tempestade. Quando passei por aquela noite terrível, pensei que jamais voltaria a ser feliz. Mas a vida me ensinou que somos muito mais fortes do que imaginamos. Aprendi que minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando o mundo estava escuro demais, descobri que minha luz interior nunca se apagou completamente. Apenas esperava um sopro de esperança para reacender. O trauma deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade.
como o ipê do meu quintal, que perde todas as folhas no inverno, mas explode em flores douradas na primavera. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre uma página nova esperando para ser escrita. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Cada momento de alegria que vivi, cada nascimento, cada aniversário, cada domingo em família, foi uma prova de que não fui vencida, que escolhi a vida apesar de tudo. Se você está vivendo seu próprio vale de sombras, busque ajuda. Não há vergonha em pedir apoio, não há fraqueza em compartilhar sua dor. A verdadeira coragem está em dar o primeiro passo em direção à cura. Confie em seus olhos observadores, aqueles que veem além das aparências. Confie no seu coração, que sabe distinguir o amor verdadeiro de suas imitações. E confie no tempo, que não cura tudo, mas traz perspectivas que não conseguimos enxergar durante a tempestade. Meus amores que me acompanharam até aqui, este não é apenas mais um vídeo para vocês assistirem. É um convite para uma jornada de transformação. Se minhas palavras tocaram seu coração, me ajude a construir uma família de pessoas que acreditam no poder da superação e da esperança. Aperte o botão de inscrição agora mesmo e digite nos comentários: Eu escolho renascer. Esse será nosso código secreto, nossa forma de dizer que, não importa quão difícil a vida tenha sido, estamos escolhendo a luz, o recomeço, a força que vem depois das lágrimas. Toda semana, vou escolher alguém que comentou Eu escolho renascer, para dedicar um vídeo especial com uma mensagem particular de esperança. Pode ser você. É minha forma de retribuir o carinho que recebo diariamente de vocês, meus queridos. Do fundo do meu coração, obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembrem-se, enquanto há vida, há possibilidade de recomeço. Enquanto há amor, há esperança. Com carinho, esta vovó que um dia teve medo até da própria sombra, mas aprendeu que depois da noite mais escura sempre vem um novo amanhecer.